Fala pessoal, aqui é o engenheiro Daniel Oliveira e eu quero saber de vocês se vocês já usam as revisões de seus projetos. Caso vocês não usem, eu vou ensinar para vocês como é que vocês fazem revisões dessa forma aqui no Revit e vocês terem essa organização. Então segue o vídeo que vocês vão aprender a fazer esse tipo de tabela de revisão. Então pessoal, uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldades nas tabelas de revisões é o quê? Porque a tabela de revisão ela não fica dentro do arquivo de projeto. Para você achar a tabela de revisão você tem que abrir uma família de folha. Só dentro da família de folha você vai conseguir inserir uma tabela de revisão, né? Então, se a gente está aqui no projeto e eu tentar fazer uma tabela de revisão, criar uma tabela de revisão dentro do projeto, a gente não vai conseguir. Então a gente vai ter que ir aqui na família de folha, né? Ou seja, a gente vai editar família aqui. E a gente aqui dentro consegue inserir a tabela de revisão. Então a gente vem aqui na aba de vista, em tabela de revisão, e a gente pode colocar todos aqui, né? Então vai ficar assim, sequência de revisão, número de revisão, descrição, data, emitido para, emitido por, né? Eu gosto de colocar esse emitido por antes do emitido para. Vamos já dar uma carinha aqui, vamos colocar, ó, sequência de revisão, crescente, já tá aqui, né? A formatação, a gente mexe nisso aqui depois, e a aparência a gente mexe nisso aqui depois também. Vou dar um OK, e ele vai me abrir a tabela de revisão. Então eu já vou colocar aqui, ó, tabela de revisão. O problema da tabela de revisão, que eu já acho muito chato, às vezes a gente tentar formatar essa tabela de revisão bem certinha aqui, é porque quando a gente tá trabalhando com essa tabela de revisão, a gente não consegue vendo como é que ela tá ficando dentro aqui, né, os dados que foram inseridos, você tem que jogar às vezes para dentro do projeto para você ver realmente como é que ela vai ficar, né? Então aqui tá a nossa tabela de revisão. Deixa eu ver aqui minha tabela de revisão colinha aqui só para ver como é que tá ficando. E aí a gente pode ir mudando aqui, né, algumas coisas nela. A gente pode clicar aqui na tabela de revisão. Aqui em campos a gente vai ocultar, né, a sequência de revisão, deixar só o número de revisão que já está aqui, e a gente, além de usar esses números, essas frases grandes, a gente pode colocar só número, né, número assim bem pequenininho, porque a tabela de revisão ela não tem que ser muito grande, sabe? Então assim, ó, descrição da revisão, isso aqui a gente pode deixar, data, a gente não precisa colocar data da revisão, a gente pode colocar só data, né? Data. Aí emitido por, emitido para, pronto, aqui tá legal. E aí, o que a gente faz? A gente vem aqui na nossa folha e a gente puxa a nossa tabela de revisão para cá. Uma coisa que é interessante a gente fazer, vamos voltar aqui para nossa tabela de revisão, é a gente deixar que ela cresça de baixo para cima, tá? Isso aqui é muito interessante, que a tabela ela vai crescendo de baixo para cima para a gente deixar daquele mesmo aspecto lá que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então, voltando aqui para minha folha, né? Ó, tá vendo? Tá criando aqui já a tabela de baixo para cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui ajustar o número, eu vou deixar ele bem pequenininho, porque o número ele a gente não é muito grande. Data eu vou deixar menor aqui também. O campo que tem que ser maior é o campo aqui da descrição da revisão. Questão de formatação e tudo a gente pode ir fazendo depois, mas eu quero mostrar para vocês como, ó, vou deixar aqui menorzinho aqui também, ó, emitido para, emitido por, vou crescer aqui um pouquinho e aqui também. Pronto, beleza. E aí eu descarrego isso aqui na minha prancha, né? Então eu vou pegar aqui, ó, descarregar aqui no projeto 1. E vai demorar um pouquinho, quando carregar eu volto. Então pessoal, carregou aqui, né? A gente já tem aqui a nossa tabela de revisão inserida, né? Então, para a gente inserir as revisões, a gente vem aqui no campo de vista e em revisões. E aqui a gente já tem várias revisõezinhas que eu já fiz, né? Aquelas revisões que eu fiz de teste. Eu vou explicar como é que elas funcionam. Quando a gente for colocar aqui, eu gosto de vir aqui em numeração, em numérico, eu coloco aqui pra gente editar. E desse jeito aqui, ó, números, mínimo de dígitos, 2, ou seja, sempre vai aparecer
Se você coloca 1, a revisão 1 vai ser 01, se é 2 vai ser 02, para não ficar só 1 ou 2, eu gosto de deixar assim, e o número inicial para ser o 0, ou seja, a revisão inicial, quando você fizer a emissão inicial, você pegar e ficar lá 00. Eu acho bem organizado dessa forma, beleza? Então a gente já deixa aqui, e aqui como é que funciona? Aqui é a forma, né, da revisão, se ela é numérica e tudo mais, a data da revisão, eu sempre gosto de colocar assim, só o 23, não 2023, para não ocupar muito espaço ali na nossa tabela de revisão, a descrição da nossa revisão, o que está acontecendo, então isso aqui é muito importante, de preencher dessa forma, o que está acontecendo e tudo mais, se ela já foi emitida, é para você não mudar mais ela já foi emitida, então depois que ela passou, você deixa aqui e aí ela vai ficar travada, as pessoas não conseguem mais mexer, óbvio, né, pode só desmarcar aqui, mas se ela foi emitida, digamos assim, você já entregou, então aqui a gente não volta mais, então está emitido. E emitido por e emitido para, o que é isso? Emitido por seria a pessoa que está fazendo essa prancha, fazendo essa revisão, fazendo esse projeto, e emitido para seria a pessoa que vai receber esse projeto, não seja, pode ser um gerente de obras, pode ser o dono da empresa, então você referencia para quem esse projeto está sendo feito, a pessoa, né, que vai verificar esse projeto, beleza? E aí, para eu colocar essa revisão aqui, a gente vem aqui em revisões de folha e eu vou marcando aqui, ó. Então vou marcar só uma. Você vai ver, ó, ficou 00, emissão inicial, que é o que eu escrevi lá, data, DOP, no caso eu estou referenciando a mim mesmo, eu mesmo emiti, eu mesmo estou sendo a pessoa que eu estou referenciando, né? E aí, se eu quiser colocar várias outras revisões, a gente vai colocando aqui que ele vai subindo, beleza? Então olha como é que ficou legal toda essa organização aqui com essas revisões. Se vocês ainda não usam isso, comecem a usar. A gente depois, por isso que eu digo, ó, a gente não vê direito, mas olha como é que a gente poderia diminuir esse espaço aqui, diminuir esse aqui, deixar um espaço bem maior aqui para a descrição, porque na verdade a descrição é a informação mais importante, né, da nossa revisão aqui. E a informação também que a gente vai mais precisar escrever. Então, fica muito legal, comecem a trabalhar com as revisões e eu vou, num próximo vídeo, mostrar para vocês como que eu uso as revisões aqui no meu escritório, né? Como é que eu faço para lidar com essas revisões e como que isso é importante para um projeto, beleza? Então, ficamos por aqui, pessoal. Valeu!